Graças a Pai, meus queridos irmãos e irmãs e telespectadores e telespectadoras do YouTube. Vamos para mais um vídeo baseado em Coríntios. 1 Coríntios 15, de 1 a 58. Que nos diz, versículo 1 nos diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeis e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se os retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mas do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles. Assim perguntamos, e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, estão perdidos. E se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte
veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois o fim virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, é esta que se executa aquela que lhe sujeitou aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja com tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se bendizeram pelos mortos? E se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos, porque estamos nós também a toda honra, toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia, gloriando-me em vós, irmãos por Cristo, Jesus nosso Senhor, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma. Vigia juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas algum dirá como ressuscitarão dos mortos, e com um corpo virão. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne
é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E se o corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu, o qual o terreno, tais são também o terrestre, e o que é celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nenhum momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto é que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se reviste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nós a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, segundo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só, fazendo um apanhado geral do capítulo aqui. Primeiro ele fala que
precisamos nos vestir da incorruptibilidade. Ou melhor, quando se batizarmos, deixarmos o velho homem para trás, os nossos velhos costumes, que sejam conversações erradas. O que nós fazíamos de errado, se nós cremos realmente que Cristo ressuscitou, o símbolo do batismo é o quê? É morte e ressurreição. Quando você deita, quando você é imergido na água, você está morrendo para o mundo. E quando você levanta, você está nascendo para Deus. Como é que nós podemos dizer que nascemos para Deus? Se ao decorrer dos dias nós continuamos na mesma vida que nós tínhamos antes, com algumas diferenças, mas a maioria das coisas a gente continua praticando. Precisamos ver isso. Batismo é uma coisa, um momento da sua vida bem importante perante Deus. Não o batismo que a gente se batiza quando é criança, mas sim o batismo de adulto, que a gente resolve comungar com Deus uma fé. Esse é o importante, porque batismo é arrependimento. Nós, como crianças, temos de se arrepender de quê? Recém-nascidos. Em si, é você esquecer de você e deixar que o Espírito Santo atue em você. A vida do cristão é essa. É se renunciar. Se você não consegue ter a renúncia necessária para andar nos caminhos de Deus, então você precisa rever o seu evangelho, rever os seus votos batismais, rever com quem a quem você fez esse voto, se foi a um homem ou se foi ao próprio Deus. Oremos. Seu Deus e amado Pai, obrigado por mais este vídeo, Pai. Que este vídeo, onde ele chegar, produza os resultados necessários na vida das pessoas que o ouvirem. Tudo isto eu te peço e te agradeço, não escondido em méritos meus, mas escondido os méritos do Filho Jesus, aquele que morreu, mas vive ainda para todos sempre. Amém.